antes da Twin Lab, o Luiz Otávio trouxe para a gente um aminoácido da Athletis, que era um comprimido igual ao da Twin Lab. E a gente tinha a falsa ideia de que o aminoácido ele era como um esteroide, por exemplo, que você ia tomar o aminoácido e ele ia estimular dentro do corpo uma síntese proteica, uma liberação de algo que ia te potencializar. A gente não viu o aminoácido como um nutriente, por exemplo, que tem na carne. Era mesmo como você comer carne e comer ovo. Então, era tão místico o aminoácido que a gente tomava ele com suco de laranja, em meio ácido, para ele ter uma melhor absorção. E a gente tomava 2 comprimidos, 2 gramas de aminoácido, acreditando que aquilo ia ter um efeito positivo no corpo. E gastava uma grana. E gastava uma grana, porque um vidro de 500 tabletes custava mais de $100. Era muito dinheiro. Depois, quando a Twin Lab saiu, o preço caiu para os $30. Um frasco com 60 comprimidos. Mas era 50 centavos o comprimido. E a gente tomava o aminoácido achando com essa ideia de que ele era um potencializador do teu sistema, quando na verdade não. Ele só era uma parte do sistema que ia compor o sistema, ele não ia estimular nada. Tudo bem que os aminoácidos, depois que a gente liu, cada um tem uma função. Mas naquela dosagem que a gente usava, não ia fazer nada. Era placebo. Mas a mente era tão forte em relação a isso, que a gente tomava aminoácido e se sentia mais forte, se sentia maior. Gente. Sabe? Isso E já aconteceu tomava muito com comigo. essa mística que tinha BCA era... Nossa, eu tomava e me sentia o Superman com o BCA. com a mística de que você estava tomando algo que ia te fazer ficar grande. Sim. E bastava uma deca de 25 miligramas para ter muito mais efeito. Né? Muito mais efeito. E aí, ao longo do tempo, as coisas foram mudando. Outras revistas foram criadas, que nem a Flex Magazine. Depois veio a Muscular Development. Mas quando veio a Muscle Mag, aí foi uma virada de chave. Porque a Muscle Mag tinha como um dos como eu falo, colaboradores, que tinha uma coluna, que era o Daniel do Shine. Nessa coluna, o Daniel do Shine só falava de esteroide. Então, como eu não tinha o livro ainda, então a gente começou a ter informação de esteroide ali. Isso com aquilo é bom, isso aqui é assim. E aí a gente começou a usar daquela forma. O que ajudou demais. Deixa eu tirar o óculos aqui para ver vocês. Olho no olho. Então, assim, foi uma luz muito grande as revistas começarem a chegar no Brasil com um preço mais acessível de $40, começou a custar $20, e ter também na banca de revistas do aeroporto. Então, a gente ia até com bica só para comprar a revista na banca do aeroporto, porque era mais barato do que na banca do Iguatemi. Mas ia lá, juntava os amigos, alguém pegava um carro, a gente ia até lá e comprava todas que tinha na prateleira. Aproveitar a viagem. Aproveitar a viagem. E assim começamos a ter um pouco mais de informação. Fora que aí o Luiz Otávio, quando eu cheguei a treinar na academia dele, porque eu fui fazendo da Academia 2 de Ouro, no canal do Brandão tem as aventuras de Pinduca. Eu gravei todas essas academias que eu fui durante a adolescência, nenhuma delas existe mais, nenhuma delas resistiu ao tempo, mas eu fui na porta mostrando, aqui que eu contei aquela história tal, aqui que aconteceu isso. E a academia melhor da época foi a Training Club. Por quê? Porque a Training Club foi a academia do Luiz Otávio, que foi um grande atleta. Os outros 2 donos, que eram o André Passoni e o Antônio Passoni, que são irmãos gêmeos, eles eram culturistas e competiam. Tinha também um professor, o Jackson, que competia. Tinha o Marcelinho, também um outro professor que competia. Então, quando eu cheguei na Training Club, um horizonte se abriu em relação ao bodybuilding. Antes eu treinava um grupo muscular 3 vezes por semana, que eu aprendi lá na 2 de Ouro, que era extenuante demais.
não era bom para mim. Vou dar um exemplo. Eu fazia supino segunda, quarta e sexta. Quando eu chegava na sexta-feira, eu não conseguia fazer com a mesma carga que eu fazia na segunda e na quarta. E me sentia um bosta. Porque lá na Academia 2 de Ouro, você era obrigado a fazer o treino que eles prescreviam e era obrigado a manter a performance. Só que chegava no terceiro treino, eu não entendia por que, na época, eu não conseguia colocar a mesma carga, me sentia um inútil. Quando eu cheguei na Training Club, o André passou e falou assim, não, você está treinando errado, é ultrapassado esse treino. Aqui você vai treinar o Leader System 2 vezes por semana. Nossa! A minha vida mudou, porque aí eu conseguia fazer o mesmo empenho em todos os treinos. Aí foi push-pull legs? Um push-pull legs, exatamente. O Leader System virou push-pull legs, né? E com relação a uso de esteroide, quando que você entrou em contato? Como é que foi? Medo de morrer? Eu não sabia que existia esteroides até chegar na Training Club. Porque na Academia 2 de Ouro nunca se falou nisso. Isso era Tinha, óbvio, alguns caras que usavam. Tinha o Sérgio, ele era policial militar e ele trabalhava no presídio. Então ele era carcereiro. Era um cara mais forte e maior da academia. E shapeado. O Elifas também era shapeado, abdômen definido. Eles usavam esteroides, mas eles não falavam. Era segredo de Estado, o esteroide. Eu só fui descobrir que isso existia na Training Club e não foi de cara. Depois de um tempo que eu já estava treinando na Training Club, que eu virei o Pinduca na Training Club, Dr. Mauro Weissman, um dia eu cheguei para treinar de camiseta regata, bermudinha, tênis, e eu raspei a cabeça. Quando eu raspei a cabeça, o Dr. Mauro Weissman olhou para mim e falou assim, esse moleque parece o Pinduca. Pronto. Eu não sabia nem quem era o Pinduca. Nunca tinha comido paçoca. Não, nunca tinha comido paçoca, não sabia o que era o Pinduca. Ele me chamou de Pinduca porque eu estava de cabecinha raspada e daquele jeito, e eu aprontava demais na academia. A academia naquele tempo tinha muito bullying, muita zoeira entre nós. Que não, impossível. Hoje você vai preso, sim. Hoje você é processado. Você estava fazendo barra fixa na academia, alguém passava e puxava teu calção. Você tinha que estar de cueca, né? E uma cueca bem presa, senão você ficava pelado. Um dia eu estou fazendo e um safado pega, passa e me puxa. Nessa que ele puxa o calção, eu não vou perder minha série. Continuei fazendo. Quem entra na sala na hora? O dono da academia, o André Passoni. Pinduca, que porra é essa, velho? Aí eu, saí da barra, puxei o calção. Ô, André, não ia perder minha série, né? O filho da mãe lá puxou minha calça. Pô, Pinduca, tem mulher na academia? Você tá louco? Era assim a academia. Um zoando com o outro. Não podia perder a série. Não podia. E aí, quando eu peguei a amizade com os mais velhos, um deles me contou que existia esteroides. Aí eu falei, mas por isso que vocês são muito mais fortes e maiores do que eu. Também quero tomar. Não, calma aí, moleque, tá louco? Isso aí é só para adulto. Eu tinha 16 anos, aí eu falei assim, não, mas não tem nada que eu não posso tomar? Né? Ele falou assim, vou te dar uma dica. Testosterona não é para você. É só para adulto. Você pode tomar uma dequinha. Dequinha? O que é dequinha? Você pode tomar uma dequinha por semana que vai bom. Só que dequinha era injetável. E eu morria de medo de agulha. Eu tive asma quando era criança. Eu não podia ver uma agulha que eu chorava, velho.